Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos, né, os novos inscritos, e aos que já são inscritos, sejam bem-vindos também da mesma forma. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi que eu adquiri, né, a ansiedade e como é que eu tô lidando com ela, né, desde quando eu adquiri até o momento de hoje. Fica aí no vídeo. Primeiro, queria falar para vocês que eu tô me sentindo muito feliz por estar motivada a gravar vídeos, porque quando eu comecei a ter crises de ansiedades muito severas, eu não queria fazer nada, e eu não tinha vontade nenhuma de gravar. Eu não conseguia gravar. Pesou, sabe? Algo que pesou bastante. E eu fiquei muito preocupada com isso. Mas graças a Deus eu me senti motivada a gravar, né? Eu falei, não, isso eu tenho que parar, eu tenho que voltar à minha vida normal. Então eu tenho que tomar algumas atitudes. Mesmo que o meu corpo não reaja, mas eu tenho que tomar, né? E então, como foi que eu adquiri essa ansiedade? Eu só vim perceber que eu adquiri essa ansiedade por esses motivos depois. Porque tudo começou, acho que tudo começou no início de março. Logo no começo de março, na primeira semana de março, eu acabei ficando com essa ansiedade no ponto de ônibus. Por quê? Eu comecei não a querer entrar em pânico, mas eu comecei a ficar preocupada. A querer que o ônibus viesse, porque ele demorava. Eu comecei a suar, comecei a tremer. E aí quando o ônibus veio, me deu aquela sensação de tranquilidade. Mas quando eu entrei no ônibus, eu me senti num local muito fechado, num local muito abafado, e não consegui chegar até o local do meu trabalho. E tive que parar no meio do caminho, passando muito mal. Como assim, Jamile, passando muito mal? Eu tava com minha mão tremendo, eu tava com minha boca formigando, meu coração não parava de acelerar, acelerava de uma forma horrível. E eu comecei a ficar com falta de ar. Aquela sensação de que você vai cair. E eu queria vomitar, sabe, a todo custo. Então eu tava com aquela sensação ruim de que eu ia cair a qualquer momento. Então eu tava sem telefone nesse dia, porque quando eu ia trabalhar e não ia pro curso, eu não levava o celular. Eu só levava meu celular quando eu ia trabalhar e quando eu ia pro curso. Por causa do curso, né? E aí eu não levei o celular nesse dia. E acabei que eu tive que pedir o celular de outras pessoas para poder ligar pra minha mãe e avisar ela que eu estava passando mal, para ela ter que ir lá me buscar. Eu já tinha passado mal antes. Isso foi no carnaval. Eu tinha passado mal. A gente estava em março, a gente voltou um pouco para fevereiro, tá? No final do mês de fevereiro, na semana antes, eu tava com pressão alta. E de madrugada eu comecei a sentir minha mão formigando, minha boca formigando, aquela sensação de que eu ia desmaiar a qualquer momento. E muito enjoada pra querer vomitar. E antes que vocês perguntem que, posso ser que você esteja grávida. Não, gente, não existe essa possibilidade, tá? Pra UPA, tomei os medicamentos, né? Porque eu realmente estava com pressão alta. E pronto, fui pra casa, fiquei bem, graças a Deus e tal. Quando chegou na semana do carnaval, que eu fui pro carnaval, eu me deparei com aquela multidão. Essa foi a sensação, que eu me deparei com aquela multidão, porque eu amo carnaval. Gosto muito de carnaval. Só que eu odeio passar no meio de muita gente. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é sufocada ali. E é o que eu fico. Então eu comecei a sentir, sabe, essa sensação de muita gente me apertando, sabe, aquele afobamento. Eu me senti assim. E aí, numa segunda-feira, né, de carnaval, a gente começou a andar rápido, né, pra não perder alguns blocos. E aí eu simplesmente comecei a ter as mesmas sensações. Eu falei, meu Deus, isso é pressão alta. Quando eu fui ser atendida, né, por alguns postos médicos do circuito, eles disseram, porque eu tinha muito tempo sem comer. Não era. Por quê? Eu não tinha o costume, como hoje, de comer de 3 em 3 horas. Eu não tinha esse costume, eu tinha ido trabalhar, tinha voltado, almocei, eram umas 2 horas, mais ou menos, ou 3. E aí, era mais ou menos umas 4.
Não era umas 5 ou 6 horas. Já era o tempo de eu ter que comer novamente, mas eu não estava com fome. Mas simplesmente eu passei mal. E os médicos falaram, né, que poderia ser estar com fome, poderia ser por conta da comida e tal. E aí eu me deparei, sabe aquela coisa de que você tá vendo que é por isso, mas não é por aquilo. Eu passei um tempinho na UPA, né, tomei uma injeção de Dramin pra poder ver se parava aquela sensação de querer vomitar, aquela sensação de desmaio. Parou um pouco, fiquei com muito sono, porque a injeção de Dramin é muito forte, não, o comprimido em si já é forte, então a injeção foi muito mais, então eu tava, as pessoas falavam comigo e eu não entendia nada, não assimilava, porque eu tava com muito sono. E aí acabou que eu não fiz nada, né, no dia do carnaval, nesse dia aí que eu passei mal, fui comer a medicação e tal, e um pouquinho mais à frente eu fiquei até bem. Fiquei bem e tal, mas no dia seguinte eu não queria mais ficar naquela quantidade de gente, sabe, eu não queria, então eu tava rezando logo pra que chegasse o momento de eu ir embora, porque eu tava ficando na casa de uma amiga minha que morava no circuito do carnaval, então eu tava com essa sensação de que eu queria logo pra casa. Não, eu quero ir pra casa, eu preciso ir pra casa, eu tenho que ir pra casa. Veio a semana, né, veio março. Eu acho que umas 2 semanas antes do meu aniversário, eu passei mal de novo. Que volta essa questão do ônibus. Eu passei mal, não consegui trabalhar e fiquei muito preocupada porque eu estava com a chave do estabelecimento. Então eu fiquei muito preocupada mesmo. E eu acho que quanto mais eu me preocupava, mais a ansiedade piorava. Gente, uma coisa horrível. Horrível. Eu não desejo isso pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo. Não desejo. Não desejo, gente. Isso é muito ruim. Nunca tinha passado por isso na minha vida. Fui pra UPA. No dia seguinte, eu não conseguia mais pegar ônibus. Eu via o ponto cheio, eu já me desesperava, já começava a passar mal. Meu estômago queimava na mesma hora que eu não queria sair. Na mesma hora. Que é a primeira coisa que ataca é o estômago. Então eu comecei a vomitar, eu comia as coisas e vomitava. Eu tive que passar a ir pro trabalho de Uber. E minha mãe ia comigo, porque eu não conseguia sair sozinha. Chegou um momento que eu fui trabalhar 2 dias. No 3º dia eu já não conseguia nem sair de casa. Como eu explico isso pra vocês? Não sei. Eu tinha medo, eu tinha pânico de botar o pé pra fora de casa. Pra vocês terem uma ideia, nem nos armarinhos, nas vendas, padaria que tem aqui no bairro, na rua, eu não ia. Porque quando eu via muita gente, eu me desesperava, eu entrava em pânico. E isso foi piorando, e toda vez que eu tentava, sabe, eu falava, não, eu vou sair. Eu passava mal. Gente, é uma sensação muito ruim mesmo. E sabe qual é o pior de tudo? Que eu adquiri isso, eu sinto que eu adquiri isso quando a minha outra cachorra faleceu. Já tem um vídeo no meu canal falando também que eu tinha 3 cachorras. 3, todas as 3 eram fêmeas. Uma morreu no dia 1º de janeiro e a outra, que essa daí é tudo pra mim, tudo pra mim. Andava comigo 24 horas, 48 horas, era assim, comigo. Ela começou a ficar toda amarela, né? Eu não sabia o que era até levar ela para o veterinário e descobri que ela estava com uma infecção no fígado. Então ela estava com o olho amarelo, ela estava com tudo amarelo. E eu fiquei desesperada, porque eu fiquei de mãos atadas. Mas isso não é algo que eu quero falar, porque eu não me sinto bem falando dela nesse modo. Não me sinto bem mesmo. Quando ela se foi, consegui trabalhar um tempinho, que ela se foi no dia 29 ou foi 30 de janeiro. Ou seja, com menos de um mês, foram 2 cachorras que eu perdi. E só me restou uma. E passou o tempo
Sabe quando você se conforma que ela se foi, mas o seu consciente não. Então, o meu consciente não se conformava que ela tinha ido. Eu ficava assim, meu Deus, por que ela? Por quê? Eu cuidava tanto. Eu cuidava mais dela do que de mim. Mais dela do que de mim. Isso tem muitas pessoas que podem provar isso. E eu acho que eu comecei a adquirir ansiedade porque quando eu chegava em casa, eu saía do trabalho na cabeça de que eu ia ver meu cachorro. Porque ela fazia uma festa, era uma alegria quando eu me via chegar. Às vezes ela ficava na escada me esperando. Então, isso pra mim me fez falta. E ela dormia no meu quarto, então eu tinha uma companhia. Qualquer coisa que acontecesse comigo, ela tava ali, para me proteger. Que eu acho que eu já contei em algum vídeo desses que ninguém poderia chegar perto de mim, que ela lançava. Ou seja, era a minha realmente proteção. Era ela. Ela era a minha proteção total. Eu me vi, exatamente no momento que ela se foi, eu me vi sozinha. Eu sei que vocês vão falar, mas tem sua família e tal, mas eu me vi sozinha porque eu estava com ela o tempo todo. Ele estava comigo o tempo inteiro. Então eu comecei a me sentir sozinha, a minha cabeça, eu comecei a ficar com ansiedade. Eu perdia o ponto quando eu soltava do ônibus porque eu estava pensando nela. Pensando de que eu ia chegar em casa e não ia vê-la novamente. Isso é triste. Isso é triste, isso é ruim. Mas só vai entender quem tem cachorro, quem tem animal, já passou por alguma perda de animal, só essas pessoas que vão entender. Infelizmente as outras pessoas não vão entender. Foi assim que eu comecei a adquirir ansiedade. Talvez vocês falem assim, não tem relação isso com outra coisa. Tem, porque toda vez que eu penso nela eu me sinto tão mal por ela ter ido. Mas eu fico feliz por tudo que ela tem me proporcionado durante os 8 anos que ela ficou comigo. Porque ela faz falta sempre hoje. E é algo que eu venho tentando lidar. Então eu tenho que botar o meu consciente, falar pra ele que ela se foi, que eu tenho que entender. Porque o meu corpo entende que ela se foi, mas o meu consciente não. Então acho que isso acabou me condenando, que eu não controlava mais a ansiedade que eu tinha. Então ocasionou, infelizmente, nisso tudo, e foi uma crise atrás da outra. Eu comecei realmente a passar muito mal. Eu não saía de casa para nada, gente. Nada. Eu nunca passei por isso. Porque eu sempre fui aquela pessoa de não muito sair, mas saía com os meus amigos, ia pra festa. Eu saía para resolver minhas coisas, ia para médico. E hoje eu não consigo sair de casa sozinha. Hoje eu até que eu consigo ir nas vendas aqui do bairro e tal. Mas ainda pegar um ônibus e me deslocar até outro lugar, não consigo ficar em pé em locais cheios, porque eu fico agoniada. Então eu tenho que estar num lugar sentada. Eu não consigo ficar em pé, gente, eu não consigo explicar isso pra vocês. Mas é a sensação que eu tenho. É uma sensação muito ruim. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho muitas coisas assim pra falar, mas mais lá na frente eu vou contando pra vocês como é que eu tô lidando com isso. Vou falar também dos projetos, né, que eu tive que mudar. Nos próximos vídeos vocês vão ver isso, tá bom? Porque o vídeo aqui já ficou muito grande de tanta conversa que eu falei aqui pra vocês. Tá bom? Pra não ficar grande quando eu for editar pra vocês, tá? É isso, mas eu vou continuar esses assuntos aí nos próximos vídeos, porque eu vou agora começar a falar muito mais de ansiedade. Tá? Porque eu sei que hoje tem muitas pessoas no Brasil inteiro que sofrem com ansiedade e eu estou sofrendo com isso. E só quem passa por isso, quem já passou, que pode ter essa liberdade de falar algo, né? Ter essa segurança de falar, eu passei por isso, aconteceu isso, mas eu fiz isso pra mudar. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero chegar pra vocês e dizer, gente, eu consegui passar por essa barreira, eu consegui vencer, eu hoje voltei ao que eu era antes, então eu quero chegar a esse ponto de falar isso pra vocês. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu for passar novo aqui no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau.